Então, nós temos esse quadro, é bom para a Rússia, né? É bom para o Maduro, né? A China está aí de olho, né, com seus balões e tal, né? A China não vai reclamar em nada, é péssimo para os Estados Unidos e para o Brasil. Para o Brasil, o Brasil dos brasileiros é horrível a perspectiva de uma invasão que coloque mais poder na mão de Maduro, né? Colocaria mais poder militar, né? Uma vitória militar, por mais fácil que seja, sempre aumenta o prestígio, o poderio de um mandatário, ainda mais um ditador, enfraqueceria os Estados Unidos, não só diretamente, mas aos olhos de toda a comunidade internacional, portanto, a grande potência democrática das Américas se veria enfraquecida. Você veria a presença russa, cubana, chinesa, iraniana ganhando mais destaque na região. É possível que, vou especular aqui, que parte do arranjo seja que as reservas da Guiana fiquem com a China, de repente. A China vai chegar depois, novo destino da humanidade, né? Deixa eu fazer um destino comum da humanidade aqui na Guiana, que a Venezuela acabou de conquistar aqui com esse petróleo, né? Está dentro de um arranjo dessas potências totalitárias, né? Lembrando que a Venezuela é uma potência do crime organizado também, então você vai ter mais espaço para a operação das entidades criminosas, inclusive das brasileiras, né, que já operam livremente na Venezuela, agora operariam também, né, na Guiana, nessa parte da Guiana anexada, teriam mais recursos, de repente esses campos de petróleo, né, podem ficar um com a China, outro com o PCC, outro com a FARC, outro com o ELN, né, de repente pode ser uma coisa assim, como o exército, né, venezuelano já é todo, pelo que se diz, loteado, né, ou seja, né, diferentes setores do exército controlam diferentes cartéis da droga, então, de repente pode-se fazer isso com o petróleo da Guiana também. Então tem várias coisas que são boas para a Venezuela e péssimas para o Brasil, porque você vê o crime organizado, inclusive o brasileiro, avançando ali terrivelmente na nossa fronteira norte, né? O estado de Roraima, por exemplo, que é o estado talvez mais isolado do Brasil, ele então que hoje tem, digamos, fronteira basicamente com a Venezuela e com a Guiana, né, fronteira ativa, né? Na verdade são só com os dois mesmo, né? Mas tem ali a fronteira ativa que é Pacaraima com Santa Helena do Guarém, se não me engano, na Venezuela, e a outra do lado guianense é Letem, e no lado brasileiro é uma outra cidade de Roraima, que agora não me lembro. Mas, enfim, então são as duas saídas para o mundo de Roraima, uma delas controlada, né, pelo Maduro, ou seja, pelo crime organizado e tal, dos dois lados, provavelmente. A outra é uma saída um pouco mais saudável, talvez, com a Guiana. Eu, quando chanceler, procurei trabalhar nisso, inclusive visitei a Guiana, tive uma reunião com o próprio presidente da Guiana, e tinha planos, entre vários planos que eu fiz, o plano com fontes de financiamento que a gente provavelmente teria condições de encontrar no BID, do Banco Interamericano, por exemplo, fazer uma grande interligação rodoviária e energética entre Roraima, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Amapá, né, fazer um arco de ligação tanto energética, com gasoduto, oleoduto, quanto ligação rodoviária muito melhorada em relação ao atual entre esses países, trazer desenvolvimento e trazer segurança também para essa região. Quando eu estive na Guiana, levei na delegação representantes da Polícia Federal para discutir incremento da cooperação no combate ao crime organizado. Isso era parte fundamental da nossa missão lá. Isso foi no final de
2020, né? A gente ia começar a implementar isso em 2021, né? Sair do Ministério e, enfim, sair da chefia do Ministério e depois isso, como outras coisas, eu acho que foi abandonado, porque não era bom para a Rússia, né? E aí, nesse momento, já, o pessoal, no Itamaraty, mesmo ainda no governo anterior, a tendência era, né, bastante pró-russa, como a gente sabe. Então, a Rússia, né, claro, sempre quis, né, nesses últimos anos, pelo menos, uma Guiana mais próxima da órbita venezuelana, que significa a órbita russa, e não da órbita das democracias, portanto, não da órbita do que o Brasil era, né, e podia ser. Aliás, fazendo um parênteses, né, essa coisa que você fala tanto, que, né, o governo Bolsonaro ameaça a democracia, uma das maneiras, uma das tristezas que isso me dá, é uma mentira tão grande, né, como é que eu estava vendo a respeito do leninismo, eu não sei o que da mentira, tipo assim, o império da mentira, mas não é império, vou depois me lembrar, né? Então, no Brasil se criou um império da mentira, uma das províncias desse império da mentira é dizer que o governo Bolsonaro era contra a democracia, né? Mas isso dá tristeza porque, quando eu estava no Ministério, nós fizemos uma política externa que tornou o governo Bolsonaro uma referência, né, de todos os países latino-americanos que queriam democracia, de todas as forças políticas e populares dos países latino-americanos que queriam democracia, que sonhavam com democracia contra regimes tirânicos na Venezuela, na Bolívia, na Nicarágua. Então, me lembro das pessoas, né, desses países, muitas reuniões que eu tive, né, sobretudo pessoas não de governo, né, governos tendem a ser mais discretos, né, mas, enfim, também, claro, no caso de Venezuela, a gente não tinha laços com o regime Maduro, mas lembro de pessoas bolivianas, por exemplo, para dar um exemplo, ainda no tempo do governo Evo Morales, não, a gente precisa do Brasil, precisa do presidente Bolsonaro como referência da democracia, como referência da liberdade, e eu procurava na política externa corresponder a isso, mas a maior parte do restante do governo, né, já estava anexada a outras coisas. Bom, então, temos ali, portanto, uma ampliação, se houvesse ataque, invasão da Guiana, uma ampliação da base de atuação de tudo que é o crime organizado, de tudo que é o Foro de São Paulo, tudo que é o narcotráfico junto ao Brasil e contra os brasileiros, né? Então, em termos de antecedentes imediatos, o que nós temos também? Guerra da Ucrânia, e temos a assunção do negócio aí chamado governo Lula no Brasil, que logo nas primeiras semanas mandou o sujeito chamado Celso Amorim a Caracas para beijar a mão e os pés, né? Beijou a mão e os pés do Maduro e, né, não se trata de recompor relações, se trata de reoferecer-se, né, ao regime tirânico do Maduro, e o Brasil passou, então, a exercer esse papel de principal, talvez, legitimador ou relegitimador de Maduro, né, convidando-o para a cúpula de presidentes em Brasília, né, da América do Sul, onde, né, até o presidente esquerdista do Chile criticou, além do presidente do Uruguai, criticou essa presença do Maduro, a falta de democracia na Venezuela, mas ficou por isso mesmo. E o Brasil, então, não sei até que ponto em coordenação, mas provavelmente com alguma coordenação com o governo Biden também, passou a trabalhar para devolver Maduro a sua livre atuação na comunidade internacional, como se fosse um presidente normal, um país que tem os seus problemas, né? Tem a rua ali que está meio esburacada, umas coisas assim, mas olha só, é um presidente normal, de um país normal, de um regime normal. Isso cada vez mais é assim que, não só o Brasil, claro, já está tratando assim, mas que os Estados Unidos,
deveriam defender a democracia, mas estão lá de pijama, né? É assim que estão tratando a Venezuela. Tem uns probleminhas internos lá, mas a Maduro diz que vai fazer eleição, pô, beleza, então vamos, né? vamos deixar rolar. Então o Brasil ajudou a preparar esse momento. E agora, recentemente, notícias aí que na semana passada houve uma reunião, acho que não foi de chanceleres, foi de, não sei que nível de autoridades, em Brasília, sediada no Itamaraty, onde estavam presentes, inclusive representantes da Guiana, mas estavam presentes representantes da Venezuela, e parece que fizeram um discurso raivoso e agressivo contra a Guiana, quase dizendo assim, nós vamos tomar esse negócio, né? E isso dentro do Itamaraty, né? Simbolizando o beneplácito do Itamaraty a isso. Então, se amanhã a Venezuela invadir a Guiana, o Brasil tem parte de culpa, sim. O Brasil de Lula tem parte de culpa, sim. Porque a Venezuela está se sentindo totalmente sem pressão sobre a sua atuação internacional. Está se sentindo poderosa, está se sentindo de mãos desatadas, né? Não só para oprimir cada vez mais o seu povo, mas agora para invadir o país dos outros também, né? Isso é assim, em parte, porque o Brasil afrouxou completamente, abriu completamente as suas torneiras políticas e diplomáticas para a Venezuela, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui